agora a gente convida Nelson Sirotsky, publisher e presidente do Conselho da RBS, para continuar prestando essas homenagens a Luiz Fernando Veríssimo. Nelson, os ouvintes lembram com muito carinho de várias crônicas de Luiz Fernando Veríssimo na Zero Hora. Eu lhe pergunto, como seguir em frente, como seguir vivendo, sabendo que não teremos mais esse gênio entre nós? Bom dia. Bom dia, Mariana, bom dia, Tiago, e aos nossos ouvintes. Infelizmente, né, estamos aqui hoje homenageando o Luiz Fernando Veríssimo, né, por uma jornada épica, né, na sua profissão, né, por uma jornada extraordinária de vida e de produção intelectual, uma homenagem mais do que merecida, né? Mariana, nós vamos continuar tendo Luiz Fernando Veríssimo. A obra de Luiz Fernando Veríssimo é tão sólida, é tão importante, é tão relevante, que ela se eterniza. As próximas gerações terão a oportunidade de ler os livros, de ler as crônicas que o Luiz Fernando produziu ao longo de toda a sua vida, né? Então, esse é um desses profissionais, uma dessas pessoas que literalmente são imortais. Verdade. Literalmente são imortais. Quer dizer, quando eu estava ouvindo aí a frase, né, de que ele, o maior sonho dele era não morrer, que ele sabia que não ia conseguir, realizar este sonho. Mas, na realidade, o Luiz Fernando Veríssimo não morre, né? O Luiz Fernando Veríssimo, assim como o pai dele, o Érico Veríssimo, são assim, personagens da vida cultural brasileira com uma marca monumental e por isso são imortais, por isso são literalmente imortais. E é isso que estamos assim homenageando, lembrando com carinho, né? Eu não tive assim uma convivência com o Luiz Fernando Veríssimo e com a família do Luiz Fernando, com a esposa Lúcia. A Lúcia, me escapou a Lúcia, a Fernanda, a Mariana, o Pedro. Eu não tive essa convivência com eles, né? Mas em alguns momentos eu convivi, eu conversei com eles, né? E vi assim, que além da produção intelectual, havia ali uma família unida, uma família muito querida uns pelos outros, né? E uma família que vivia junto, né? Uma família que, né, o casamento da Lúcia e do Luiz Fernando são mais de 60 anos, né? E fui algumas vezes na casa dele, ali na bairro Petrópolis, né, para conversar, para visitá-lo, né? E vi assim quanto carinho, quanto amor existia, né, nessa família que está... Começa a tocar, a gente ouve, né? Igor. Oi. Teve um pequeno corte na conexão, mas a gente está lhe ouvindo novamente. O senhor está falando da família, né? O quanto que o senhor percebia esse amor, essa conexão que eles tinham. É uma conexão muito grande, né? Parecia uma família muito unida, muito solidária um com o outro, né? E isso também é exemplar. Agora, o Luiz Fernando, ele fica, né? Ele fica com a sua obra, né? Com seus personagens, né? E esses são eternos, tá? Os personagens, a velhinha de Taubaté, a Doravante, adora o analista, né? O analista de Bagé, as cobras, né? Aquela sátira que ele fazia através das cobras, a família policial, Brasil. Enfim, são personagens assim, que ficam, são personagens que marcam a nossa vida. Eu tenho assim, algumas passagens com o Luiz Fernando, das poucas vezes que eu conversei com ele, assim, fora do ambiente do trabalho, né? Tem algumas passagens interessantes com o Luiz Fernando, né? Não posso, a minha conexão com ele não pode ser comparada com a da Tânia Carvalho, que acabou falar pouco. A Tânia, né, frequentava todos, né, frequentava o dia a dia
da família Veríssimo, não era o Ia meu na caso. casa. Aham. Eu fui uma vez na casa uma vez que eu fui na casa do Luiz Fernando e da Lúcia, fui para fazer uma visita porque ele estava adoentado, né? Foi lá para conversar, daí nós relembramos, né, dois episódios, né, que nós tínhamos assim, tivemos em comum. Um foi no dia 11 de setembro de 2001, né, quando caíram as torres, né, as torres gêmeas, né, sem saber, eu não sabia que o Luiz Fernando estava em Nova York, como eu estava também. E aquele dia foi um dia dramático lá, né? Como todos nós acompanhamos, né? E no dia seguinte das torres, né? Todas as pessoas que estavam lá estavam se movimentando, né? Os turistas, as pessoas que estavam visitando Nova York, estavam se movimentando e todos tinham a mesma vontade. E qual era a vontade? Era de sair de lá. Sim, deixar o local o mais rápido possível. Deixar o local e voltar, né? E como tantos brasileiros, eu estava caminhando na Quinta Avenida, e era uma sensação muito, muito estranha, né? Uma Quinta Avenida totalmente vazia, né? E eu estava caminhando em direção à loja da Varig na época, né? Porque eu queria ver qual era a perspectiva de poder voltar, né? E estava vazia, né? Eu estava indo de direção na Quinta Avenida vazia e em sentido contrário veio o Luiz Fernando Veríssimo, né? E o Luiz e a Lúcia. E aí nós paramos, aquela conversa, todos naquela perplexidade daquele momento, e aí ele perguntou para mim assim, mas tu já conseguisse o teu bilhete de trem? Ele fez essa pergunta, conseguisse o teu bilhete de trem? Porque era absolutamente impossível. E naquela pergunta ele mostrava que era o Luiz Fernando Veríssimo, né? Ele estava fazendo uma analogia das guerras em que as pessoas tentavam fugir de algum lugar, né? E se fugia de trem. Então, relembramos aquele dia assim, com muita ternura, com a experiência que vivemos juntos, né, sem saber que estávamos juntos, e estávamos tentando fazer rigorosamente a mesma coisa, que era sair de lá. Né? Nesse dia também que visitei o Luiz Fernando e a Lúcia, a gente lembrou um restaurante que eles eram, um restaurante aqui em Porto Alegre, que eles eram frequentadores, como eu era frequentador também do restaurante, era o restaurante Fredolino, aqui na rua 24, na rua 24, era do Fredolino, 24 de outubro? Da 24 de outubro, né? E se comia um peixe lá, era um capa preta, que era, e o Luiz Fernando, nessa hora, disse, eu vou, quando eu posso, todos os dias comer o peixe capa preta lá do Fredolino. Então, assim, são características, né, assim, de uma pessoa simples, de uma pessoa amorosa, de uma pessoa carinhosa, e que, incrivelmente, não falava, ou falava muito pouco, né? Ele Isso falava é muito curioso. Isso chama muita atenção. Chama muita atenção isso. Mas eu digo assim, ó, nós da RBS, né, temos assim uma gratidão muito grande à colaboração que o Luiz Fernando deu especialmente para o nosso jornal A Zero Hora. O Luiz Fernando começou a trabalhar na Zero Hora em 1967, tá? 1967, a Zero Hora é de 1966, então o jornal tinha um ano, estava no início, o jornal era ali na rua 7 de setembro, né? E é uma entrevista dele, né, que eu resgatei há pouco, é uma entrevista dele que ele disse que ele fazia de tudo, e ele chama a atenção assim, duas coisas que ele fazia, tá? Uma, ele fazia o horóscopo. O horóscopo, isso aí, fazia o horóscopo. Fazia o horóscopo, tá certo, Thiago? Ele fazia o horóscopo. Né? E ele diz nessa entrevista também que ele fazia, tinha uma sessão de indicação de bares, tá? De bares na cidade. E aí ele disse que ele inventava um bar que não existia e colocava na lista dos bares. E os leitores procuravam e não achavam. Que barbaridade!
Então, mas veja bem, né? O Luiz Fernando era um humorista, né? Ele era um humorista, assim, mas com uma perspicácia, com um jeito tão agradável de fazer que ninguém ficava bravo com as brincadeiras dele. Né? Um humor inteligente, um humor ácido, né? Mas muito gostoso de acompanhar. Uma ironia permanente. E aí, né, o Luiz Fernando, quando ele substitui o Sérgio Jockmann na Zero Hora, né, isso é em 1969, ele começa a dar uma personalidade para a crônica, né, que estabelece uma relação assim fantástica com o leitor, né, que é o leitor que vai ler o Luiz Fernando sem saber, tem que ter a menor ideia do que ele vai abordar, né? Mas com a certeza que ele vai abordar de uma forma diferente dos demais, seja qual for o tema. Né? E é exatamente isso que o Luiz Fernando fez ao longo dos tantos anos que ele escreveu na Zero Hora e depois em outros jornais, né? No Jornal do Brasil. Né? Então, assim, na Folha da Manhã ele escreveu também, que existia aqui em Porto Alegre, enfim. E em 1970 ele saiu da Zero Hora, foi escrever na Folha da Manhã, e em 75 ele volta e fica a vida inteira, né, escrevendo a crônica, né, e projetando, disse muito bem o Carpinejar, né, há pouco, né, projetando o Rio Grande do Sul, projetando Porto Alegre e projetando o Rio Internacional. Eu ia lhe perguntar se vocês falavam de futebol, porque nesse aspecto vocês são opostos. Olha aqui, eu falava, quando encontrava a gente falava de futebol, mas na realidade ele ouvia eu falar de futebol porque ele não falava. E tu fala pouco, né, Nelson? Tu fala pelos cotovelos e o Luiz Fernando não fala nada. Na realidade, eu dizia para ele, quando o encontrava, que eu gostava muito quando ele fazia comentários, fazia crônicas, valorizando o Internacional. Porque houve uma época que nós tínhamos o Paulo Santana, né, que fazia isso para o Grêmio, e o contraponto era o Luiz Fernando Veríssimo na Zero Hora também, que era importante ter, quer dizer, o jornal precisava... Com certeza. O pessoal lembrou aqui... Ele cumpriu um papel muito importante também para o Internacional, assim como o Santana cumpriu para o Grêmio. Enfim... o pessoal lembrou aqui, viu, Nelson, tu falasses da imprevisibilidade da coluna do Veríssimo, e o Carpinejar trouxe o da coceira nas costas. Isso. E o pessoal lembrou de uma crônica que ele fez do ovo frito. Tu começa a ler e ele fala de como é um ovo frito perfeito. Então ele tinha isso, a gente não sabia sobre o que ele ia falar, só quando tu abria o jornal, quando tu começava... E temas muito cotidianos. Isso, do dia a dia. E também tem assim, a forma, né, que ele usava para crítica e para dar a opinião dele sobre os fatos era na crônica com esse humor ácido e através dos seus personagens, né? A velhinha lá de Taubaté, né, era uma crítica forte a um regime, né, a um regime militar, e aos políticos. Era uma crítica permanente, uma crítica ácida, uma crítica dura, mas com muita ternura e com muito talento no texto, né? Então os personagens do Luiz Fernando, eles também são um elemento de crítica, na minha interpretação, de crítica do ambiente social, que é o papel também de um cronista. A crítica, a opinião forte, né? Mas ele fazia com muita suavidade isso, e por isso também ele está tendo esse reconhecimento e ele tem essa dimensão, né, na cultura, na literatura e no jornalismo, né? E no jornalismo com certeza. Pelo papel que ele faz. Então, é um dia triste, mas um dia de lembranças altamente qualificadas de um profissional, de um jornalista, de um escritor, de um cronista que é eterno, o nosso Luiz Fernando Veríssimo.